Eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo, 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 grilo. Olá, Angulers! Boa terça-feira pra vocês, mais um Angu de Grilo no ar, episódio 232. Se eu não me perdi nessa contagem, toda semana eu me perco. Se você é carioca, dia de São Jorge, feriado. Carioca ou fluminense, né? Porque é feriado estadual. E aí, Flávia, bom feriado. Bom feriado, salve Jorge, Ogunhê. É uma das datas que eu adoro no Rio de Janeiro. É uma festa muito bonita. A devoção a São Jorge tem quase a mesma beleza da devoção, ou a mesma beleza, né? Não é um ranking, né? Faz alguns anos que eu vou a Alvorada, na igreja de São Jorge, ali no centro. Aliás, eu escrevi um texto, um conto, uma crônica sobre o dia de São Jorge do ano passado e sobre o encantamento daquela região. Ai, meu Deus. Cadê o livro, gente? Acha aí, querida. Livro, uma idealização da Vilma Piedade, minha querida amiga, autora do conceito teórico Dororidade, com organização da Andréa Pachá, escritora, desembargadora, e da Cristina Gaulia. Daí, no ano passado, eu fiquei tão comovida, porque foi a volta, depois de muitos dos anos de pandemia, né? E aí a Vilma e a Andréa me provocaram para fazer parte desse livro. Bom, eu tenho lá minhas questões, vocês sabem, meus bloqueios, mas escrevi um texto chamado Território de Fé, falando da experiência daquele dia de São Jorge especificamente e da história, né, daquela região. É desde o século XIX que ali virou um território de fé e de devoção a São Jorge. E é muito bonito porque tem um ambiente de respeito à religiosidade. Aliás, esse vai ser um tema que a gente vai tratar daqui a pouco, né? Não vou me antecipar. Mas deixa eu antecipar uma outra coisa. Por quê? Por provocação do meu amigo querido Afonso Borges, o maior agitador, produtor cultural, dos maiores agitadores e produtores culturais que eu conheço, ele faz um evento em Belo Horizonte chamado São Jorge de Rosas e Livros, a partir de uma festa que ele viu na Espanha, de uma troca de rosas por livros, numa determinada data. Depois eu tento descobrir e detalho a vocês. Mas ele faz uma troca de Santinho de São Jorge por livros no 23 de abril. E me fez uma provocação para escrever uma oração a São Jorge. Olha só. Nunca que eu escrevi uma oração na vida, mas o Afonso insistiu tanto, me perseguiu praticamente. E lá numa madrugada insone, né, de jet lag em Genebra, nasceu então essa oração. Não sei se eu leio agora ou se eu leio no fim. No fim. Então pronto. Ué, pra fechar o episódio. Não, mas é que... Deixa aí o easter egg pro final. Você vai ter que ouvir até o final deste Angu de Grilo. E vou aproveitar para introduzir os nossos temas. Hoje a gente vai fazer 2 blocos. O primeiro a gente vai falar sobre vacinação da Covid. Sim, nós estamos extremamente atrasados. O Brasil está dando um vexame na vacinação de reforço da Covid. É mais um movimento puxado pelo movimento Qual Máscara, que foi fundado e administrado pela Bia, que é ouvinte do Angu de Grilo. Beatriz, ai meu Deus, o sobrenome é complicado, Klimek, será que falei certo? Bia, me ajude. E também pelo Ralph Rocha. Na semana passada, eles dois, o movimento Qual Máscara, fez um abaixo-assinado, uma carta ao Ministério da Saúde, pedindo as atualizações da vacina. E a gente vai falar sobre isso. Tem um problema, de fato, rolando com o nosso plano de vacinação em relação à Covid. E aí, no segundo bloco, a gente vai falar vários
temas aí que surgiram na última semana, vários pontos aí de debate. A gente vai falar sobre a nova treta, polêmica, intolerância religiosa, assunto que surgiu nessa segunda-feira por conta de uma projeção no show da Ludmilla. Vamos falar sobre a história do tio Paulo, né, que voltou, nem saiu do noticiário, né, mas teve uma certa reviravolta aí no último domingo do Fantástico. Também tem o governo lançando pacote para MEI e microempreendedores, Flavial falará disso. Então, esse nosso compilado de assuntos. Vamos que vamos. Bom, minha gente, vamos começar esse episódio falando de vacinação da Covid. Se vocês são ouvintes assíduos do Ângulo de Grilo, vocês lembram que há algum tempo atrás eu falei aqui que já tinha um ano, que já ia fazer um ano, ou que já tinha um ano da minha dose de reforço. Eu vou até pegar, o meu comprovante de vacinação. Tá aqui, tá na mão. Eu sou uma pessoa organizada. Que eu tinha falado aqui da minha dose, a última dose de reforço que eu tinha tomado da bivalente, Pfizer bivalente, que tinha sido em maio de 2023. E eu falei aqui, acho que já vai fazer um ano da minha dose de reforço da bivalente, já vou me adiantar para tomar esse reforço. E, inclusive, dar esse reforço no Martin. E em todos nós, da família e tal. E aí eu falei isso aqui, falei isso no Instagram, e aí comecei a receber mensagem falando, não vai tomar não, porque não está previsto a vacinação anual de reforço da Covid. Aí eu falei, ué, que coisa estranha. Porque quando eu fui, a minha viagem que eu fiz para os Estados Unidos em novembro de 2022, tinha 4 meses que eu tinha tomado a minha terceira dose aqui no Brasil, uma coisa assim, e eu consegui tomar um reforço de bivalente lá, porque tinha 4 ou 6 meses que eu já tinha tomado. Eu fui gratuitamente numa farmácia, agendei e tomei um reforço de bivalente lá. E imaginei que, passado um ano, depois desse meu reforço aqui, eu também teria esse direito, de tomar. A gente está chegando no meio do ano, já começou antecipadamente até a campanha de vacinação da gripe. Se você não tomou, tome. No Rio de Janeiro já está aberta para o público geral, não é só mais grupo prioritário. Eu falei, bom, vai ser igual ano passado. Uma Covid num braço, uma gripe no outro, vambora. E aí, não é isso que tá acontecendo. E aí juntou essa bola de neve, especialmente desse último mês, que chegou na semana passada a essa carta aberta, a esse abaixo-assinado, que eu vou deixar o link aqui no descritivo do episódio, feito por esse movimento Qual Máscara. Vocês devem ter conhecido na época, ali do começo da pandemia e tal. Eles falaram muito, esclareceram muito sobre o uso de máscara, qual é a máscara melhor, qual é a máscara que protege mais. Um trabalho muito importante. A Bia é incansável, assim, desde o ano passado eu sigo ela no Twitter e eu vejo ela falando, cadê a vacina bivalente? Cadê a vacina nova? Cadê a vacina com a nova variante? Cadê a vacina bivalente para as crianças? Ela tem falado muito sobre isso e agora as respostas a partir dessa carta começaram a aparecer. Qual é a questão? Em alguns países, Estados Unidos, Canadá, outros países do mundo, em setembro do ano passado, começou a vacinação de reforço para a variante XBB, que é a vacina atualizada. Os idosos nesses países já estão na segunda dose de reforço com essa variante XBB. E a gente ainda não tem, no Brasil, vacina, não recebeu, não comprou vacina com essa variante. A gente ainda tá usando a vacina bivalente lá do ano passado, aquela bivalente Ômicron, aquela bivalente que, assim, já não é mais a variante que tem sido disseminada, que tá espalhando nesse momento. No final do ano passado, em outubro, setembro, teve um anúncio de que essa vacina XBB seria comprada, seria incorporada, mas agora, abril, não só não tem a vacina, como não tinha nenhum tipo de informação atualizada sobre o início dessa campanha. E aí é isso, países como, agora eu tô lendo aqui o texto da carta aberta do Qual Máscara. Países como Estados Unidos, Dinamarca, Japão, Chile e Paraguai já vacinam a população desde o segundo semestre do ano passado com essa vacina atualizada. É importante dizer que a vacina que a gente tinha até agora, bivalente, não protege essa variante XBB, que era o que a gente deveria estar usando já desde o ano passado, no final do ano passado, já preparando esse reforço com essa variante, já
deveria ser a variante, a gente já deveria estar vacinado com ela. E agora, os outros países já estão fazendo pesquisa e desenvolvendo vacina com a variante que vem aí, que é a que já está em circulação agora. A XBB não é nem mais a variante que está circulando prioritariamente nesse momento. Então, a gente já deveria estar comprando e pensando na vacina seguinte à XBB. E a gente não chegou nem nessa ainda. Bom, importante dizer também que para as crianças menores de 12 anos, as crianças menores de 12 anos no Brasil nunca tiveram acesso à vacina bivalente. Ainda tomam aquela Pfizer ou Coronavac de lá do começo da vacinação. Então, menores de 12 anos não tomaram bivalente aqui. O que também é um absurdo, né? Então, estão protegidas com cepas muito antigas, muito anteriores. Crianças, por exemplo, que não cumpriram a vacinação, se forem agora procurar vacina, não vão tomar bivalente. Vão tomar uma vacina que já não faz mais sentido, né? Quando a gente pensa em mutação de vírus, que é uma coisa que a gente está falando desde lá de trás, né? A gente falou tanto disso. Era primeiro o SARS-CoV, aí depois veio a P1, depois veio a Ômicron. Isso vai mudando o tempo todo. E a gente acompanhou isso muito mais assiduamente em outro momento da pandemia. A pandemia arrefeceu, a gente foi, enfim, esquecendo desse assunto. Mas por que é tão importante? E aí eu acho que vale lembrar, né? Por mais que a gente ainda morre muita gente no Brasil, tá, gente, por Covid, isso é uma coisa. Então ainda tem um número de morte que tá cada vez mais difícil de ser rastreado, porque a gente também parou as campanhas de autoteste, não tem exatamente um rastreio eficiente desses autotestes. Então, se você compra um teste na farmácia, faz em casa, você não notifica obrigatoriamente. Então, esses dados são completamente defasados, né? A gente perdeu o hábito de usar a máscara, né? Então, raríssimo você ver uma pessoa de máscara hoje em dia. A gente perdeu o hábito, inclusive, de se testar. É alergia, é gripe, é influenza, é virose macetando, resfriado, é rinite, é a mudança de tempo. Então, em outro momento, qualquer coisinha no nariz a gente testava. Hoje em dia a gente não faz mais isso, né? A gente perdeu esse pacto, né, social que talvez a gente tivesse tido ali em algum momento. E também é extremamente importante a gente continuar essa campanha por vacinação, essa demanda por vacinação, por causa da Covid longa e as sequelas da Covid. Que a gente já tem algumas coisinhas que já são compreendidas, né? Nos últimos tempos a gente tem falado disso, tanto, sei lá, de perda de cabelo, até dificuldade de concentração, até lapsos de memória, mais suscetibilidade a infecções respiratórias outras, né? Infecções pulmonares. Já tem também, outro dia eu estava conversando com um amigo que falou, um amigo, Thiago Teodoro, beijo, Ti, que falou que foi num ortopedista. O ortopedista falou que tem percebido um aumento de questões articulares, de problemas articulares que podem ter relação com Covid longa. Então, tem uma gama de coisas que quanto mais vezes você se infecta de Covid, mais chance de você desenvolver, né? Obviamente, esses sintomas de Covid longa e essas sequelas da doença, que a gente ainda sabe um pentelésimo do que isso pode virar. Bom, a partir da carta aberta dessa pressão com o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde disse que finalizou a compra de 12 milhões e 500 mil doses dessa vacina XBB. Lembrando, e aí qual é o problema? Isso não cobre nem a vacinação dos idosos, que são 32 milhões. Então, não cobre nem só o grupo dos idosos, tirando os outros grupos prioritários, né? Imunodeprimidos, etc e tal. Então, ainda não é nada perto do que a gente precisava. Não chega nem perto de imunizar todo o grupo, pelo menos o grupo prioritário. Inicialmente, o Ministério da Saúde tinha dito que essa vacina começaria em janeiro, nós já estamos em abril, e só agora foi confirmada a compra. E o outro alerta que a Bia fez foi exatamente essa questão da variante, que a XBB não é nem a que circula mais hoje em dia no mundo, e os fabricantes já estão focados numa vacina atualizada 2024, 2025 para esse segundo semestre. E a gente está encomendando, portanto, 12 milhões de doses que não vai cobrir nem o grupo dos idosos, de uma vacina que já, em muito breve,
em tipo, sei lá, 4 meses, já vai estar defasada. Então a gente já está correndo atrás do rabo de uma vacina que já está completamente desatualizada. Bom, quero ouvir Flávia Ol, porque sei que tem muita treta rolando dentro do Ministério da Saúde. Já falamos aqui da vacinação da dengue, que já foi extremamente problemática, porque era um grupo, né, a vacinação da dengue no SUS foi para um intervalo ali de adolescentes entre 10 e 14 anos. Teve um problema também de distribuição dessa vacina, de vacinação, de movimento anti-vacina, de falta de busca ativa, seja lá o que for, que tinha um monte de vacina com risco de estragar até o final do mês, em vários municípios, enquanto só 500 municípios receberam a vacina, com risco de milhões de doses estragarem. E uma logística falha em incluir outros municípios ou liberar e distribuir essas vacinas a tempo, né? Para que elas, de fato, não estragassem, aumentar esse grupo, liberar para todo mundo, também teve um problema. Então, nós que somos referências em vacinação, Zé Gotinha, tudo aquilo que a gente já sabe, que a gente se orgulhou tanto, né? Em falar do nosso boom de vacinação, quando a gente, de fato, conseguiu engrenar na vacinação da Covid, como a gente teve um plano que funcionou, uma logística que dava certo, como o nosso Plano Nacional de Imunização era referência para outros países, estamos passando vergonha. Vergonha. Uma vergonha absoluta. Então, isso é um problema, e eu acho bom ressaltar que é um problema nessa vacinação da Covid, é um problema que já está durando muito mais, né? Desde o ano passado, os cientistas, os especialistas já vinham alertando sobre isso, mas é um problema que a gente vê também se desenhando em outras vacinas, né? Não dá para vacinar da dengue, com o surto que a gente teve, com a epidemia que a gente teve em alguns lugares, os 500 municípios escolhidos para vacinar ter risco da vacina vencer e ser jogada fora, porque não conseguiu vacinar a população que era o alvo, mas também não foi pensada uma estratégia de ampliar para outros públicos. Então, assim, tem alguma coisa muito errada acontecendo com o nosso Plano Nacional de Imunização. Então, é importante que a gente fale disso. Habla, Flávia Ol. O Ministério da Saúde finalmente anunciou, né, a compra de vacinas, dessa vez da Moderna. Tem uma novidade nessa história e nessa demora, que se relaciona à competição entre as duas empresas, né? A Moderna e a Pfizer. Bom, são várias questões, várias tretas, né? No fim do ano passado, a Anvisa aprovou o uso a versão da Pfizer para a nova variante, a atualização. Compra, eu acho que eles chamam de uso emergencial, né, da vacina. E aí, um tempo depois, também houve a aprovação da vacina da Moderna. Então, acabou havendo uma concorrência entre as duas empresas, coisa que não tinha acontecido desde a pandemia. Eles estavam comprando emergencialmente e comprando as vacinas que iam ficando disponíveis, a gente lembra disso, do período da pandemia. Então, o anúncio na semana passada foi de compra de 12 milhões e meio de doses dessa vacina da Moderna, e que, em tese, chega no Brasil nas próximas 2 semanas, e aí a campanha de vacinação de Covid ela pode ser iniciada, mas para grupos vulneráveis, né? A campanha de vacinação, a nacional de vacinação, pretende imunizar crianças de 6 meses a 5 anos, idosos, imunocomprometidos, olha aí, pessoas com comorbidades ou deficiências permanentes, gestantes e puérperas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, detentos e trabalhadores da área da saúde também estão no grupo prioritário. Então, é aquela fila do grupo prioritário lá do início da campanha. Vocês lembram que havia escassez de vacina, e a fila começava pelos idosos, por quem tinha comorbidade, blá, 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 blá. Essa versão da vacina que foi comprada foi aprovada pela Anvisa, o registro, em março. Em dezembro já tinha sido aprovada o da Pfizer, mas ficamos esse tempo todo, 4 meses, até que houvesse essa confirmação de compra.
desses 12 milhões e meio de doses. Agora, me parece que está faltando, afora resolvida aí a questão da vacina, esse ponto que a Isabela falou, da testagem, das medidas de proteção, eu acho que tem deixado muito a desejar. A gente não vê mais ninguém de máscara, são medidas assim absolutamente individuais. Eu, por exemplo, ando de máscara em avião, né? Voltei a pegar avião por conta da agenda de programas que faço, inclusive fora do Rio. E assim, você não vê ninguém de avião, né? De máscara. Nessa viagem internacional que fiz, uma pessoa sentou do meu lado tossindo, entendeu? Sem máscara e sem nenhum constrangimento. Então, assim, acho que esse tema da etiqueta, né, da etiqueta sanitária, ele deveria retornar em forma de campanha, de orientação. E veja, poderia estar em campanha do Ministério da Saúde, das secretarias municipais, das secretarias estaduais, mas também da produção audiovisual, de uma série, de uma novela, né? Alguém ficar gripado, pegou uma gripe, e aparecer de máscara para dar essas orientações. Eu, desde o ano passado, sinto um estranhamento em relação a gente apresentar uma etiqueta diferente, né? Um novo protocolo. Eu lembro que eu deixei de ir no aniversário de um amigo muito querido porque eu estava com sintomas de resfriado, tinha testado negativo, mas não num intervalo seguro de poder estar com Covid, e aí avisei, olha, eu não vou porque eu estou espirrando, enfim, estou resfriada, tenho medo de ser Covid, enfim, de ser gripe, e passar para as pessoas. E muita gente falou, pô, que bobeira. Assim, não quer ir, né? Não quer ir na festa e mandou esse caô. Então, assim, eu acho que é importante que a gente rememore a forma como nos comportamos durante a pandemia e espontaneamente utilizemos essa etiqueta. Então, vamos lá. Transporte público, metrô, trem, principalmente o metrô que é fechado, né? Os ônibus, agora o BRT, que voltou agora, inclusive, na Transbrasil. A gente vai entrar no período de inverno, que é o período mais crítico, né, de infecções respiratórias. A minha sensação é de que as infecções respiratórias elas estão mais frequentes, mais agressivas, pelo menos a minha experiência pessoal, já comentei isso aqui no Angu, e acho que não custava, de novo, retomar uma prática de uso de máscara, distribuição de máscara. A gente falou, por exemplo, do protocolo de saúde, de enfrentamento à dengue. Quando é que iam, por exemplo, distribuir repelente? Vimos isso em alguns momentos lá na Marquês de Sapucaí, no Carnaval. Então, por que o poder público não volta a distribuir máscaras nesses lugares de grande concentração, ou panfletos, orientações nesse sentido? Deve ter gente, inclusive, que ainda tem máscara de tecido, por exemplo, que comprou durante a pandemia, porque era obrigatório. E aí, devolve aquilo para a bolsa num saquinho, vai entrar num lugar fechado, num supermercado, numa farmácia, num transporte público de massa, em algum lugar confinado, num elevador, vai de máscara, né? O Rio de Janeiro, em particular, mas o Brasil também. A gente tem uma população que está envelhecendo. No Rio de Janeiro, como Porto Alegre, tem uma proporção de idosos na população muito alta e eles são mais vulneráveis às infecções respiratórias. Então, me parece que não custa, né? A gente acabou de sair de um final de verão com muitos casos de pneumonia. Eu mesma peguei, mas a gente pode ver aí a quantidade de gente famosa, inclusive, né? Que chegou a ser internada com pneumonia. Então, acho que valia a pena, afora essa cobrança que a gente precisa fazer, tem de fazer, da aplicação das vacinas, principalmente para a população de saúde mais frágil, para os grupos de risco, mas é importante também trazer de volta um protocolo, uma etiqueta que nos proteja e proteja aos nossos.
Não sei se faz sentido para você, dona Isabela. Faz, total. Eu acho que a gente mudou completamente o nosso... Sabe aquela coisa, aquele papo de a gente vai sair da pandemia melhor, a gente vai adotar novos hábitos, a gente vai ficar completamente diferente. Cara, a gente voltou a exatamente o mesmo ponto que a gente estava anteriormente. Você falou do avião, mas é hospital. Você vai pro hospital e tá todo mundo, tipo assim, outro dia, sei lá, o Martin, fui levar ele numa emergência pediátrica. Gente, outono. Todas as crianças encatarradas, tossindo loucamente, e ninguém de máscara. Nem as crianças, nem os pais. E eu lá cheguei sem a máscara e pedi na recepção, no balcão, você tem uma máscara? Aí a recepcionista pegou uma e me deu. Mas também não é mais uma coisa que tem ali na oferta para você simplesmente retirar a sua e pegar, né? Então, assim, até esses lugares, esses ambientes que eram mais preocupados, que a gente se alertava mais com isso se perdeu completamente. Tipo assim, não dá pra gente ainda ir pro hospital sem máscara e não ter uma pessoa, quando você chega, não ter um lugar pra você pegar uma máscara, ou não ter uma pessoa, você quer uma máscara? Toma aqui uma máscara pra você usar, né? Isso sendo ativamente oferecido ainda. É muito doido, né? Assim, e no próprio avião, né? Comissário de bordo, não sei o quê. Poderia ainda ter meio que continuado passando oferecendo, né? Tipo, sei lá, passa no começo oferecendo uma balinha. Tem lá um pacote de máscara, você aceita uma máscara, não sei o quê. Então, assim, a gente perdeu completamente essa etiqueta de saúde e a gente ficou muito atrasado nesse assunto. E além da questão da vacina, a Bia também fala muito, e o meu algoritmo do Twitter me entrega muitos cientistas e especialistas trazendo discussão da pureza do ar, da qualidade do ar. Então, a galera que ficou de fato preocupada e estudou isso e continua atenta a esse debate da Covid, tem falado muito sobre a qualidade do ar que a gente respira. E os especialistas fazendo testagens, inclusive em casa, com aparelhos purificadores de ar domésticos e falando sobre essa qualidade do ar dentro da nossa casa. Falando sobre a importância da gente cobrar a estabelecimentos, empresas, essa purificação do ar, que foi uma coisa que a gente começou a falar um pouco ali na época da Covid, né, quando a gente falou da volta às empresas, da volta ao presencial. Então, qual é a qualidade desse ar, qual é a filtragem desse ar, também para diminuir os riscos de infecção de Covid. Mas se a gente ultrapassa essa barreira da Covid, se a gente continua falando da poluição, né, de outros tipos de vírus, de bactérias e tal, o ar que a gente respira também está completamente adoecido, né? E os especialistas já estão em 2050, falando sobre, cara, todo mundo deveria ter em casa um aparelho purificador de ar. Porque a qualidade do ar que a gente naturalmente respira já é um problema. Se a gente acrescenta uma vacinação deficitária, a falta de hábitos, dessa etiqueta de saúde, né, dessa troca aí de vírus que a gente está acostumado, infelizmente, a gente vai somando um monte de problema. Então, assim, a gente ainda está muito atrás nesse debate da qualidade do ar que a gente respira. Eu acho que talvez a maioria de nós aqui, inclusive eu, só tenha tido contato com isso, né? Você abre lá o clima-tempo e aí às vezes tem a qualidade do ar, né? Aí tem um mapinha vermelho, verde, o ar tá mais impuro, tá um pouco melhor. A gente fala, né, um pouco disso. Nossa, o céu tá cinza, tinha que chover para dar uma limpada no ar, que você vê aquele céu turvo, acinzentado de poluição. Isso é o máximo que a gente fala, né, disso. Então, assim, a gente ainda tá muito atrasado nesse assunto. Eu acho que isso é uma coisa. Se eu posso antecipar aí, no ângulo de grilo, o que a gente ainda vai ouvir falar ao longo dos próximos meses ou dos próximos anos, eu acho que é da qualidade do ar. A gente está entrando numa época de seca, né? Em geral, o inverno no Brasil é mais seco, chove menos. Então, chovendo menos, o nosso ar tende a ficar mais poluído, né? A chuva lava menos. Inclusive, se tiverem cientistas em suspensão, se tiverem cientistas ouvindo a gente, puderem falar se isso é verdade ou não, aceito. Mas
isso já é um assunto em outros países, né? Quando a gente falou... Ainda tem, assim, atividade econômica, né? Indústria, fumaça... Vai queimar combustível, óleo diesel, petróleo, enfim. Tudo isso que a gente sabe. Eu acho que essa história do ar é uma mistura de todas essas coisas. A gente falou aqui, na época da pandemia, alguns países já usam máscara, já têm o hábito de usar máscara, né? Os japoneses, os chineses, Japão, por conta China. também da poluição. Então, assim, em alguns lugares, a poluição já é motivo suficiente para uso de máscara. A gente deveria também, às vezes, estar adotando isso, né? E não temos esse hábito, não temos nem essa discussão. Então, eu acho que o próximo assunto, né, além da questão do vírus respiratório, das doenças respiratórias, mas da quantidade de variantes de vírus respiratório que a gente terá nesse outono, que a gente já está tendo. Não sei se vocês estão percebendo a minha voz completamente anasalada, e se vocês percebem ouvir o ângulo de grilo, vocês estão vendo que eu e minha mãe estamos desde o início do ano travando a guerra contra uma sinusite crônica, contra uma reinfecção de coisas. Já fiz teste de Covid, a gente já fez. Não era Covid, foi virose macetando, crise de rinite, por uma qualidade do ar péssima, que vira... Eu tô com uma sinusite crônica há 3 meses. E eu nunca tive isso, né? Eu tomo remédio e não melhora. Eu faço lavagem nasal e não melhora, né? Então, assim, completamente inflamada os meus seios da face. E coisas que eu nunca tive. Eu tive no início do ano uma laringite que eu perdi completamente a voz. Eu nunca tive isso na minha vida. Então, a gente tá vivendo um momento diferente. Pode ser por questões de poluição no ar, pode ser por esse monte de vírus respiratório, pode ser por uma fragilidade imunológica, sequela de Covid, pode ser por Covid longa, tem milhões de variantes. Eu super acredito nisso. Mas a gente sequela. nunca... Já falei isso aqui, né? Já falamos disso, inclusive a partir também da sua pneumonia, né, que você teve em fevereiro. Então, assim, a gente vai precisar começar a discutir também a pureza do ar. E a Bia também está à frente do movimento, que eu acho que está começando, né? Que é o Que Respiramos. Já tem lá a página, se você entrar no Instagram dela, eu vou deixar os links todos aqui, que fala dessa qualidade do ar. E aí o primeiro post desse movimento, que já tem 1 ano que eles começaram, ela tem falado muito disso no Twitter, e uma galera também tem falado muito disso no Twitter. A OMS já lançou uma carta há mais de 20 anos atrás, com os 9 princípios do direito ao ar interno de qualidade. Então, isso já existe. Todos deveriam ter direito a um ar saudável, a respirar um ar saudável em ambientes fechados. Então, não só na cidade, na rua e tal, mas na cidade, ou em ambientes fechados também. Isso tem a ver com direito trabalhista, isso tem a ver com a qualidade do ar das nossas casas, isso tem a ver com a qualidade do ar das empresas, dos lugares que a gente frequenta, dos estabelecimentos, de shopping, de estádio refrigerado, seja lá o que for. Então esse eu acho que é um assunto que a gente ainda vai ter que falar bastante nos próximos anos, meses, enfim. É isso. Deixa eu só finalizar lendo aqui uma recomendação do Marcelo Gomes, que é o coordenador do Infogripe da Fiocruz, e ele chamando a atenção, obviamente, né, eles fazem acompanhamento semanal das notificações, né, de doenças, seja influenza, vírus sem sinal respiratório, Covid, né? Covid-19, e aí ele está dizendo o seguinte: para o vírus da gripe, a gente conta com vacina e campanha de vacinação em todo o país, e esse ano foi mais uma vez antecipada, né? Desde março começou a campanha. No caso do Rio de Janeiro, capital, liberou geral, né? Não tem limitação de idade nem de grupo. Então, quem é grupo de risco deve buscar, ele continua, o posto de saúde para se vacinar. A vacina da gripe, tal qual a vacina da Covid, tem como foco diminuir o risco de agravamento de um resfriado que pode acabar desencadeando uma internação e até, eventualmente, uma morte. Ou seja, vacina simplesmente fundamental. É a diferença entre ter um resfriado
e um quadro agravado que pode te levar à internação e, eventualmente, a óbito, principalmente no caso dos idosos. Em relação ao vírus sinal respiratório, a rede privada tem uma vacina já disponível para idosos, que também é muito importante. Já que, embora o risco desse vírus seja muito maior nas crianças pequenas, a gente também observa internações nos idosos. E aí ele diz o seguinte, reforça a importância do uso de boas máscaras, N95, KN95, PFF2, para qualquer pessoa que for a uma unidade de saúde e para quem estiver com sintomas de infecção respiratória. Então, encontra exatamente o que a gente falava em relação a uma etiqueta, a um procedimento social de autoproteção e de proteção aos demais. Vamos desenterrar, né, desengavetar nossas máscaras ou buscar, quem puder, né, comprar máscaras ou cobrar das autoridades de saúde, das autoridades do mundo político e da rede hospitalar e ambulatorial essa oferta de máscaras, especialmente para locais confinados. E aí, gente, tá com sintoma? Não vai, né? Não vai para um lugar para ficar tossindo, né, para ficar espirrando e fazendo vírus cada vez mais potentes circularem, pondo em risco aí a própria saúde e a saúde dos outros. Eu acho fundamental esse debate. O Ministério da Saúde deu uma rateada nesse início de ano em relação principalmente à Covid, né, a atualização das vacinas de Covid. A dengue, a gente sabe que há uma escassez de vacinas, e o pouco que se comprou também estava sobrando, como a Isabela lembrou, porque, infelizmente, o Brasil passou a ter resistência. Aliás, outro dia a gente falava tanto do legado da ditadura, né? O Programa Nacional de Imunização nasceu em 1973, né? Nasceu em plena ditadura, e era um dos orgulhos da saúde pública brasileira, vejam vocês. E hoje a gente tem imensa resistência da população, de núcleos da população, inclusive por posicionamentos político-ideológicos, de não se vacinar e de não vacinar as crianças. Isso é absolutamente fundamental. Há muita gente preocupada, inclusive com volta do sarampo e até da pólio. A gente está falando de gripe, de Covid, das infecções respiratórias, mas é importante chamar a atenção para outras doenças também que estão previstas no nosso programa de vacinação e que muitas famílias brasileiras têm desprezado. Vou lembrar de uma última coisa para a gente passar adiante, que é a vacina da febre amarela, né? Eu tomei tem 10 anos e a minha vai vencer agora. E foi justamente naquela época em que tinha uma onda e acabou que houve uma vacinação generalizada. Vale a pena todo mundo dar uma olhadinha na sua agenda, para ver se está na hora de renovar a vacina da febre amarela. É isso, minha gente. Pega aí a carteira de vacinação, vai no posto de saúde e atualiza tudo que tiver desatualizado. A hora é essa, aproveita, toma a vacina da gripe se você não tomou, porque o pico aí de gripe tá chegando, o outono veio aí, o inverno está vindo e a gente precisa se proteger. Bom, vamos para o nosso segundo bloco para a gente falar de todos esses assuntos que ficaram quicando aí. Bom, então vamos lá para o nosso segundo bloco, Flávia. Queria começar, você quer falar rápido do programa do governo para MEI e microempreendedor, que é a parte mais cabeçuda, e depois a gente passa para os próximos temas? Na verdade, bom, tem uma intenção política, né, que é a questão da perda de popularidade do Lula, né, em núcleos, né, da classe média, uma percepção de que o governo não age na direção desses grupos. E aí, nessa segunda-feira, 22 de abril, houve o anúncio de um pacote de medidas, eles estão chamando de Acredita, né, é uma medida provisória, que institui um programa direcionado a microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Bom, tem um desenrola para MEIs e micro e pequenas. Então, esse grupo, né, de empreendedores que esteja com dívidas bancárias, dívidas com bancos, nos moldes do que no ano passado foi anunciado para o desenrola, que era pessoa física, né, com gente que estava com CPF negativado, com dívida, principalmente dívida bancária, mas houve também renegociações de empresas de serviços públicos.
O Desenrola, objetivamente, beneficiou, segundo o governo, 14 milhões de brasileiros, possibilitou a renegociação de 50 bilhões de reais em dívidas e está valendo até o dia 20 de maio. Agora chama Acredita, que tem um eixo que é de renegociação de dívidas, então parecido com o Desenrola, mas é para MEI, então não é para CPF, é para CNPJ, e muitas empresas, né, nesse período de pandemia, muitos profissionais, microempreendedores ficaram também em situação difícil de endividamento, então é importante o governo ter tomado essa medida na direção dos CNPJs, porque o mercado de trabalho transformado, né, como foi nos últimos anos, na direção da informalidade e desse empreendedorismo por necessidade, acabou transformando pessoa física em empreendedor endividado. E aí, quando você cria um programa que separa esses dois grupos, realmente há uma sensação de desproteção. Porque, veja, muita gente que era, no passado, empregado, funcionário e, portanto, pessoa física, foi tornado microempreendedor individual. Então, não tem a vinculação empregatícia, embora tenha só um só cliente e embora tenha entrado também em dificuldades financeiras. A gente pode falar nos salões de cabeleireiro. Todo mundo, manicure, cabeleireira, todo mundo é MEI, embora tenham uma vinculação muito direta em relação a essas empresas. Então, importante a medida, a gente precisa analisar se ela efetivamente é acessível, se é desburocratizada, se não cria muitas barreiras ao acesso, mas a ideia é bem-vinda do ponto de vista econômico e de política pública, independentemente do objetivo político que o governo tenha. Outro eixo desse Acredita é no de condições especiais de taxas de empréstimos, né? De taxas e garantias para operações de empréstimos para MEIs e microempresa com faturamento anual de até R$360 mil. O programa oferece uma taxa de juros equivalente a Selic mais 5, é uma taxa de juros mais baixa do que está sendo, do que costumeiramente é cobrada de empresas, tem um modelo de garantia que o próprio governo cobre, então pode ser interessante para esses empreendedores. No caso dos empreendedores, de modo geral, eles podem tomar até, acho que é 1/3 do faturamento anual, mas quando são mulheres, até metade do faturamento anual. Então, tem um incentivo também, ou um limite maior de acesso a esse crédito pelas mulheres. É uma medida provisória. Então, assim, quem tiver cadastrado no cadastro único também tem preferência, né, melhores condições. Então, cadastro único, ou seja, pobreza e extrema pobreza, informais, pequenos produtores rurais, também com condições facilitadas, MEI, pequenos negócios, pequenas empresas, já mencionei, e a intenção, inclusive, é também alcançar o crédito imobiliário. Beleza. Então, acho que assim, nos próximos dias a gente vai ter mais detalhes sobre como acessar essas linhas, mas eu acho que vale a pena prestar atenção se você é um microempreendedor, uma microempreendedora, um MEI que está com dívida em banco e tal, procurar se informar sobre essa brecha aí de renegociação de dívida por parte de um programa oficial, ou se você precisa de um empréstimo para alavancar os seus negócios, enfim, manter suas operações, também tem um eixo de um dinheiro mais barato do que o sistema financeiro cobra. Vamos ver se isso decola, mas é uma ação bem-vinda. Bom, minha gente, outra coisa aqui pra gente ir encerrando esse episódio. Nessa segunda-feira estourou aí mais uma polêmica envolvendo a Ludmilla, a intolerância religiosa. Não é a primeira vez, e eu acho que esse é o agravante desse caso. Imagino que a essa altura, boa parte, talvez, da audiência já esteja sabendo. A Ludmilla fez uma projeção no show dela, lá no Coachella, na música Rainha da Favela, que é um vídeo, um clipe produzido pela Ana Júlia Teodoro, que é uma artista talentosíssima. O Instagram dela é Najur, vou deixar aqui
descritivo desse episódio. Ela faz vídeos de imagens capturadas na cidade, né? Especialmente no Rio de Janeiro. Takes muito curtos, de 1, 2 segundos, e ela vai fazendo composições do dia a dia da cidade, no trem, no transporte público, na praia, vendedor ambulante, denúncias, protestos, enfim. É um trabalho incrível que ela faz, eu já compartilhei mais de uma vez no meu Instagram. A questão é que esse material maravilhoso foi usado pela Ludmilla no show e tinha um take com uma placa, uma manifestação, falando que só Jesus expulsa o tranca-rua das pessoas. Esse poderia ser só um vídeo da Najur, como acaba sendo, né? De várias imagens que ela vai fazendo e fazendo meio que um retrato da vida urbana do Rio de Janeiro. Só que a questão é que a Ludmilla é uma cantora imensa, muito importante, que se apresentou no Coachella, que levou esse vídeo ao Coachella, e que já não é a primeira vez. A Ludmilla é evangélica, fala muito disso, abertamente evangélica, tem uma pastora, inclusive comprou o prédio, a casa, né, onde é a igreja dela, comprou e deu de presente pra pastora, fala muito de Jesus e já mais de uma vez foi acusada de intolerância religiosa, de racismo religioso, inclusive curtindo alguns comentários no Instagram dela em outros momentos que demonizavam religião de matriz africana. Então o fato da Ludmilla ter colocado esse vídeo da Najur, que é um vídeo que, como tantos outros que ela faz, com essas imagens do dia a dia da cidade, e não ter colocado um contraponto, é um problema, né? Porque ela aprova esse frame, mas eu duvido muito que aprovaria um frame falando que Exu é meu amigo, foi Exu que me deu, só Exu expulsa... Como é que é? Aquele grafite também? Só Exu expulsa a intolerância das pessoas. Sei lá, já não me lembro mais. Expulsa, gente, a gente tem né, até uma bolsa com isso. A intolerância das pessoas. Enfim, eu duvido que ela colocaria esse contraponto, porque mais de uma vez ela já foi pega cometendo atos de intolerância religiosa. Então virou uma grande polêmica ela ter colocado esse vídeo no show, né, que não traz um contraponto dessa imagem de só Jesus expulsa tranca-rua das pessoas, e fez um texto que, sinceramente, nem li, se defendendo e tal, e meu Deus, coitada de mim, não era lá. Eu acho uma pena, porque a Ludmilla é uma mulher preta, faz um sucesso absoluto, né? É uma mulher bissexual, casada com uma outra mulher, fez show no Coachella, incrível, levou a esposa, beijou a esposa no palco, isso foi super notícia. Ela tem muitas pautas e uma representatividade que ela abraça, né? E cada vez mais falando sobre isso. Ela é uma pessoa que sofre muito racismo, infelizmente, de fã-clube de outras cantoras, mas na pauta intolerância religiosa, racismo religioso, ela tá realmente, assim, muito atrasada. É reincidente, não foi a primeira vez, pode não ter tido a intenção, mas o fato é que divulgar essa imagem que é intolerante e não divulgar um contraponto, né, não divulgar essa disputa, né, religiosa que existe no Rio de Janeiro, que existe no Brasil, só um lado foi representado, né? Não foi representada essa disputa de narrativa, só foi representado o lado intolerante. Então esse foi, de fato, um problema. Eu já amanheci já com essa pauta aí rolando nas redes sociais. Várias pessoas de religião de matriz africana, afro-religiosos, ofendidos e comentando sobre isso. E Flávia Al quis trazer também para falar da campanha Divulga Axé e também a pauta afro-religiosa que foi levantada lá no Fórum da ONU, né? Porque, em Genebra, veja, é curioso, né? A gente está na véspera do dia de São Jorge, né? Uma festa de celebração de um santo católico. Na véspera, na gravação, né? Hoje que vocês estão ouvindo, já é dia de São Jorge, com uma associação muito forte com um orixá, uma divindade da religiosidade de matriz africana, né, afro-brasileira. Eu frequento, né, a igreja de São Jorge e a Alvorada e vejo uma convivência muito respeitosa entre os fiéis de matriz africana e os devotos de São Jorge, na igreja, na rua, na Alvorada. A fé é uma coisa muito bonita, toda ela, seja evangélica, budista, católica, enfim, qualquer dimensão, qualquer representação da fé é uma coisa muito bonita, porque a fé, ela se relaciona com esperança, com solidariedade,
com sensação de pertencimento, né, com uma certa visão, compreensão do nosso tamanho diante do universo, uma conscientização de forças maiores agindo, nos apoiando, nos amparando, sobretudo em momentos difíceis que a vida nos apresenta. Então, eu acho que a intolerância religiosa é de uma pobreza de espírito, retórica, como ela é pequena. A intolerância religiosa, o racismo religioso, ele apequena as pessoas. E é muito fácil você ser intolerante sendo parte de uma religião hegemônica, se lançando, desqualificando, desprezando quem é de religião de minoria. Então, assim, é o avesso da generosidade, da empatia, da solidariedade, do amor ao próximo, você usar a hegemonia da sua fé, da sua denominação religiosa, para humilhar e para, em alguma medida, incitar a intolerância religiosa em relação ao outro. Como eu disse numa postagem, como eu escrevi numa postagem na rede social, nenhum artista, nenhuma pessoa pública está ou estão obrigados a atuar contra a intolerância religiosa. A intolerância religiosa não é obrigatoriamente uma causa universal. Agora, não incitar, ficar em silêncio, não entrar no BO é dever. É dever porque fica feio demais. Né? E uma artista popular de projeção, uma preta que venceu, estar associada a uma agenda de reprodução de imagem de intolerância religiosa sem contrapartida. Porque houvesse a contrapartida, se está nos muros que Jesus tira o tranca-rua, e está nos muros também de que Exu é meu amigo, Exu me salva, quem me deu foi Exu. Isso tudo está nas ruas, está na favela, está nos muros, está nos para-brisas dos carros, está em adesivos, está nas nossas camisetas. E está retratado em vários outros takes e vídeos da própria Naju. Essas são imagens que já existem, né? Que já estão no trabalho dela. Então, não é que, tipo assim, é uma artista que não faz isso. Não, faz. Tá lá, existe, né? Já tá feito. Mas isso pra mim é irrelevante, porque se ela fosse uma artista que também só fizesse isso e a outra usa... Não, tudo bem, mas o que eu tô falando é que não é um trabalho... O trabalho da artista não é enviesado por natureza, né? Pode ter sido uma decisão enviesada da Ludmilla, pode ter sido um corte que não foi pensado isso, mas lamento, tem que pensar, né? Não pensei, passou. Tem que pensar, sinto muito. Tem jeito. Se não pensou, que pensasse. Aliás, ninguém é inocente, né? Nem no Carandiru, nem em lugar nenhum, como diria o livro lá do Drauzio Varela. A gente está num mês, né, no período da vigência do Mercúrio retrógrado, que impõe algumas, falei disso na semana passada, problemas tecnológicos e de comunicação. Então, assim, abre o olho, né? Abre o olho, o que você quer comunicar. Então, você usa a visibilidade internacional da sua carreira, o momento de maior vitória, para incluir uma mensagem que é de desqualificação e de depreciação da fé de minorias, do seu próprio grupo étnico, e você vem a público dizer, olha lá a minha história, não sei o quê, quem sou eu? Não, sabe o que você faz? Você se desculpa. Errei, foi um erro na seleção das imagens, não era isso que eu queria prestar, e não vem crescer tentando fazer do seu erro uma vitimização, uma perseguição contra você mesmo. Não, sabe? O correto é, desculpa, foi mal, realmente devia ter sido aleatória, não deveria ter sido, minha mensagem é de respeito. Aliás, e não sendo, eu nem sabia que não era primeiro episódio, acusação nessa direção. Então, não sendo, então ainda é mais grave, porque ainda passa a gente como, eu até escrevi isso, não subestime a nossa inteligência, nem a nossa história. Quem é de axé, né, entende com muita... sabe ler nas entrelinhas. Para quem é de axé, um pingo é letra, sabe? Porque são séculos. São séculos de história, de intolerância, de perseguição por parte de religião hegemônica. Então não vem com cinismo. Meu ponto é esse. Assume o BO. Assume o BO. Fui intolerante. É isso aí. Agora, imagina, quem conhece a minha história, respeita a minha história. Respeita a minha história, cantora. Respeita a minha história.
A minha história é muito antiga. Como dizia minha finada mãe, da escola onde você aprendeu, eu fui expulsa. Eu fui expulsa da escola onde você aprendeu. Então não brinca, sabe? Teu trabalho é lindo, respeitoso, você é vitoriosa, maravilhosa, poderosa, vencedora, mas houve sim, naquele vídeo, uma mensagem que se relaciona à intolerância religiosa e a uma incitação de intolerância religiosa. Sim. A frase é objetiva. Sim. Sem contraponto, sem o avesso, sem a mensagem que demonstraria o tipo de disputa que está nas ruas. É isso. E por isso eu quis trazer essa reflexão. Não é obrigado a tratar de intolerância religiosa. Então não põe isso lá. Bora falar de outras coisas. Tem milhões de agendas, né? Que aproximam, que denunciam, que potencializam, exaltam a favela e tudo mais. Como disse que é originalmente a atenção. Acabou. Não trata disso. Agora, quando você escolhe um lado, e toda escolha é política, e toda escolha artística é política, você está sujeita, sim, a receber as críticas, ouvir e entubar, sem tentar crescer para quem critica, lançando a carta de respeite a minha história. Respeite a minha história também. O axé também tem história. Enfim. É isso. Eu trouxe isso porque lá em Genebra, o Renafro, o Ilê Axé, o Ilê Omolu Oxum, o Ilê Axé Omiojuarô lançaram a campanha Divulgue Axé na internet. Justamente uma ação para que filhos e filhas de santo, candomblecistas, umbandistas, simpatizantes, reafirmem seu orgulho, sua fé, em postagens na rede social, que não se intimidem, que enfrentem e denunciem a intolerância religiosa. Então, é esse o momento, né, de disputa, de narrativa, de um campo em que a supremacia religiosa, de novo, tenta se impor. E foi muito interessante, porque eu vi lá muitos representantes, né, de países africanos e mesmo até de países latino-americanos ou americanos, né, tratando desse tema. Não é candomblé o que tem nesses territórios, mas falando do direito de cultuar os ancestrais, de manter os seus valores, indumentárias, colares, turbantes, sendo como prática religiosa, sendo como modo de vida e expressão das tradições culturais. E isso tem que ser respeitado. Tem que ser respeitado entre os pretos, tem que ser respeitado entre os indígenas, que também têm suas crenças, valores, modos de vida, rituais, e isso precisa ser respeitado e naturalizado. Acabou, segue o barco. É um debate que está, inclusive, na ONU, né? Num foro internacional, foro permanente afrodescendente, num debate de respeito à diversidade cultural, religiosa, ancestral dos indivíduos, dos seres humanos. E uma cantora desse tamanho precisa, igualmente, no mínimo, respeitar o diferente, respeitar o diverso. É isso, minha gente. O último pop-up que eu queria deixar para a gente acompanhar o desenrolar essa semana é do caso Tio Paulo, né? Eu acho importante. A gente acabou não falando disso, eu nem sei quando é que, se no ângulo de grilo da semana passada, o fato já tinha acontecido, mas no final de semana e no último Fantástico, foi na terça-feira da semana passada. Então foi no dia que o Angu saiu, quando a gente gravou ainda não tinha acontecido. Todo mundo viu essa imagem, né, da sobrinha Érica de Souza Vieira levando o Paulo, tio, para fazer o saque de um empréstimo de 17 mil reais. E aí, na agência, foi constatado que ele estava morto. Ela foi presa em flagrante, teve a prisão convertida para prisão preventiva e o desenrolar da história está apontando cada vez mais para o fato de que ela realmente não sabia que ele teria morrido ao chegar na agência e ela ali estava num processo de negação, não tinha entendido, né? Estava em choque. Na semana passada, com as informações que foram se desenrolando, ficou cada vez mais difícil sustentar a decisão da prisão preventiva, né? De manter ela presa,
quando as primeiras informações foram sendo mais descobertas, o motorista do Uber falando que ele ainda estava vivo, a imagem dela numa praça de alimentação com ele, e a família, no final de semana, esteve no Fantástico, né, dando entrevista defendendo ela, falando, inclusive, que ela é uma mulher que tinha questões com remédios antidepressivos, enfrentava uma depressão, tinha outras questões psicológicas e psiquiátricas envolvidas também. A advogada dela falou que ela foi agredida na prisão. Então, assim, é um caso que cada vez mais se prova que não faz sentido essa mulher ter tido a prisão preventiva aceita. Os advogados dela já entraram com um pedido de revogação dessa prisão preventiva. E eu acho que a gente precisa ficar de olho, né, durante essa semana. Esse caso vai continuar surgindo e torcer para que ela, de fato, responda em liberdade. Eu acho que já está claro que ela não estaria envolvida na morte do tio, não foi uma sordidez, né? Os fatos estão se encaminhando para que tenha sido uma infeliz, não sei nem se coincidência, mas assim, um alinhamento de todas as tristezas e infelicidades do mundo, e essa mulher não merece estar presa, né? Se a gente pensa tanto em antipunitivismo, tem tanta gente que tá solta que tinha que estar presa, e tanta gente que tá presa que tinha que estar solta, e a Érica é inclusive uma dessas. Então vamos acompanhar se ela vai conseguir esse habeas corpus aí. É isso, a última coisa que eu queria falar. E a oração, Flavial. Então, para finalizar, fechar esse episódio. Essa história também do tio Paulo, né, do Paulo Roberto, me abalou profundamente. Eu, inclusive, fiz a coluna da rádio, né, na quinta-feira passada sobre esse assunto, comentando com a desembargadora Andréa Pachá sobre o Estatuto do Idoso, que tem um dos artigos considerando cuidado com o idoso, atribuição da família, da sociedade e do Estado, nos mesmos moldes do que já prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. E isso é importante da gente lembrar. O sistema de saúde que deu alta, ou que não hospitalizou, não manteve a hospitalização, quando ele, obviamente, estava em condições de uma profunda fragilidade, o sistema de assistência social, que não estava zelando por as condições de habitação, de alimentação, enfim, lembrar dessa responsabilidade solidária, né, e conjunta e coletiva antes de crucificar um indivíduo, uma mulher. E aí, dito isso, vamos à oração que eu acabei produzindo em resposta, né, ao pedido do meu amigo Afonso Borges, do Sempre um Papo, e nesse dia 23, na Biblioteca Pública de Belo Horizonte, ela vai ser distribuída em santinhos e trocada por livros. Santo guerreiro, você que na travessia atlântica se amalgamou com Ogum de África, fez da capa proteção para quem é em perigo, e se guarda em capacete, armadura e lança forjados pelo Senhor do metal. Livrai-me do dragão nosso de cada dia, expresso na intolerância, nas provações, nas injustiças. Faz de mim vencedora das batalhas, merecedora dos milagres da fé. Dia 23 de abril é seu, como todas as terças-feiras são de Ogum. Que não me falte saúde para apreciar a beleza do encontro entre o santo católico e a afrodivindade. Vem daí a força dobrada para que nada me falte. Amém. Axé. Ogunhê. Salve, Jorge. Um lindo dia de São Jorge para vocês, angulers do meu coração. É isso, gente. Que todos tenhamos um ótimo dia com samba, com feijoada, de fé, de devoção, de alegria, para quem vai aproveitar esse feriado, para quem vai aproveitar antes ou depois aí do horário do trabalho, mas que a gente concentre nossos pensamentos em algum momento dessa terça-feira. Uma boa semana para vocês, um bom final de semana e terça que vem estamos de volta. Um beijo! Boa semana, galera!